ok? Aplicável a todas, a gente falou aqui, publicidade do Código Digital. Então aqui, gente, aí aqui a tabela só reforça, né? Reforça a questão da Constituição, nisso da personalidade, né, que é com registro, seja no RTD ou no PJ, isso aqui tudo a gente já falou. Vou pular, vou para um quadro, eu vou para esse quadro aqui. Esse quadro aqui é bem que ele faz uma revisão. Vamos fazer uma revisão aqui, que a gente já está com 32 minutos e a gente mata esse caderno. Vocês depois continuam nele, tendo dúvida, podem me mandar, tá bom? Quadro sistematizado, pessoas jurídicas de direito privado, e aí incluindo, inclusive, a SLU. Bom, então, a gente tem os incisos e aí fala de cada um delas. O que é associação, gente? E aí a gente vai aqui para os conceitos. O que é uma associação? É uma reunião de pessoas com um fim comum, tá? Só que a associação não tem fins lucrativos. Então, isso que você tem que guardar. A associação não tem fins lucrativos, mas é uma reunião de pessoas com um fim comum, ok? Ela se constitui pelo registro, mas o instrumento, o título que vai ter ingresso no registro, que tipo de título é esse? É um contrato social? Não, aqui não é contrato social, aqui é um estatuto. É um estatuto e a ata de fundação da associação, ok? A ata de fundação dela, com mais o estatuto que foi elaborado para ela, esses documentos e outros mais, aqui é só, botei o básico aqui, é o principal, e vai ter ingresso onde? No RCPJ, lá no RCPJ, que a gente está chamando aqui de RTDPJ. RCPJ, é lá que vai ser feita a constituição das pessoas jurídicas sem fins lucrativos, guarda isso, não empresarial. Pessoas jurídicas não empresariais, tá? Beleza? Não é nem sem fins lucrativos em si, mas a não empresarial. Sociedade. A sociedade ela pode ser plural ou essa sociedade pode ser unipessoal, com as LU agora, né? Então guarda isso. O que é, quais são as características e observações que eu tenho que fazer dessa sociedade? A sociedade, gente, ela tem finalidade econômica. Ela pode ser simples ou ela pode ser empresária, tá bom? Por isso que eu falei, não é só a questão de não ter fins lucrativos que entraria no SCPJ. Depende o que? Se ela é empresária ou não empresária. Porque a não empresária tem entrada no RCPJ. Tá? Então vamos guardar isso, a finalidade. Então, a sociedade tem finalidade econômica. Ela pode ser uma sociedade simples, ela pode ser uma sociedade empresária. A empresária é registrada onde? Na junta comercial. E a simples é no RCPJ, tá bom? Beleza? Então, a única que está fora aqui para o RCPJ são as sociedades anônimas, tá? Elas estão fora aqui. Ok? Sociedade anônima está fora. Legal? A SLU, como a gente falou, substituiu a EIRELI. E essas sociedades aqui, gente, elas são. O instrumento dela é um estatuto? Não, o instrumento dela é um contrato social. E o contrato social que vai ter ingresso no registro. Tá? SLU, a mesma coisa. A SLU também é contrato social. Tá? E também vai ter ingresso na junta comercial. Junta comercial. Ok? Fundação. Aí a fundação já muda. A fundação já não é uma reunião de pessoas. Até aqui nós vimos reunião de pessoas, pessoas que se uniram em prol de um objetivo comum, de um propósito. Aqui agora, fundação não. Fundação não é uma reunião de pessoas. É ao contrário, uma reunião de bens. Então, a fundação é uma reunião de bens e não de pessoas. Reunião de pessoas, associações, sociedade. Fundação, reunião de bens, tá? Legal? Então é reunião de bens com um propósito também, com uma finalidade comum. É patrimônio destinado a finalidade específica. E as fundações são fiscalizadas pelos ministérios públicos estaduais, tá bom? Guarda isso. Ela pode ser constituída, então, por escritura pública ou por testamento, tá? Guarda isso. Ou é escritura pública ou é testamento. Aprovação pelo MP. O MP, ele além de fiscalizar, ele também aprova esse estatuto. É um estatuto também, tá? Que é feito pela... desculpa, aqui como aqui como é reunião de bens, você pode fazer essa reunião de bens e destinação por escritura pública ou por testamento.
Essa primeira fase. Na fundação tem uma primeira fase antes do estatuto. Antes do estatuto tem uma fase que é o testamento, a escritura pública. A escritura pública é o quê? Gente, doações. Testamento é pós-morte. E a escritura pública é durante a vida. Você pode destinar patrimônios seus para a constituição de uma fundação. E aí, então, vai ter um prazo, isso tudo tem que olhar lá, aí você tem que parar para ver que eu não vou bater aqui isso agora, porque senão sai do nosso foco. Você vai ter ali um prazo para a constituição para a constituição do estatuto. Você vai ter um tempo, aí vai ter um tempo para fazer o estatuto e esse estatuto vai ser aprovado pelo MP, tá bom? E aí, em havendo aprovação, a Constituição é registrado onde? No RTD-PJ, tá? O RCPJ, ok? Organização religiosa, direito de liberdade, culto, organização, é estatuto também, tá? Ata de fundação é bem idêntico à associação, porque nada não vou dizer que é igual porque não é a mesma espécie, elas estão separadas, né? Mas a organização religiosa ela tem o quê? É porque ela tem um regime jurídico próprio, mas é bem parecido com a associação, mas não é associação. Partido político, ele é regido por lei própria, ele tem registro nacional no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ele tem um registro nacional que deve ser feito no RCPJ de Brasília, tá? E depois, para criar as regionais, porque você tem o partido político, você tem o diretório, você tem um diretório nacional. E depois você tem os diretórios regionais. Os diretórios regionais, eles têm que ser registrados nos RCPJs dos estados, tá bom? No RCPJ dos estados, aí pode usar. Vai usar toda a Constituição dele que veio a nível nacional, ele é só o quê? Ele é uma unidade naquele local, mas ele vai ter vida própria lá, ele vai ter o RCPJ, ele vai ter o CNPJ dele próprio e tal, vai ter os responsáveis próprios, é chamada de regionais, são os partidos regionais, ok? E além do regional tem o municipal também, né? Tem o diretório municipal, então tem o regional, que é a nível estado, e tem o municipal, e aí também a mesma coisa, se a sede está no município, tem que ver o RCPJ local municipal para poder fazer o registro. Legal? Tranquilo? Bom, e aí o empreendimento de economia solidária. Tá? Qual é a finalidade desse empreendimento de economia solidária? A finalidade dele é social. Autogestão sem fins lucrativos e ele foi instituído pela lei 15.068. Guarda aí que ela é quentíssima para a nossa prova, tá bom? Beleza? Legal? E ela pode usar tanto essa forma aqui de estatutária, para associação, como também escritura, né, no mesmo estilo da fundação, e contrato também, como uma sociedade simples. Vê que ela é uma possibilidade aí, mas toda ela vai ter ingresso onde? No RCPJ. Destaques importantes, né, para a nossa prova: a SLU não é pessoa jurídica nova, guarda isso, não é pessoa jurídica nova. É uma espécie de sociedade empresária. Então, se cair, SLU é uma espécie nova de pessoa jurídica. Mentira, não é verdade. Está te enganando. É uma espécie de sociedade empresária incluída lá com as sociedades empresárias em geral? Sim, tá certo. Ele ali foi revogado? Foi revogado. O empreendimento de economia solidária, ela tem fins lucrativos? Não, é sem fins lucrativos. Mas ela pode operar atividade econômica. Aí pode, não, mas os empreendimentos de economia solidária não pode operar atividade econômica. Pode, todos eles, gente, podem operar atividade econômica. Todos. Tá? Uma coisa é você não ter fim lucrativo. Fim lucrativo é uma coisa. Atividade econômica é outra. Atividade econômica é para manutenção da própria estrutura da pessoa jurídica. Para você pagar o quê? Pagar as despesas. É a autogestão. Uma autogestão e uma automanutenção daquela PJ. Então, ela pode operar atividade econômica, só que ela não tem finalidade de lucro, ela não tem fins lucrativos. Então, todos que participarem ali não vão receber participação de lucros, tá? Diferente, por exemplo, da cooperativa. A cooperativa tem finalidade lucrativa. A cooperativa tem finalidade lucrativa. Por quê? Porque ela visa remunerar os seus cooperados. Legal? Tá bom?
O local de registro muda conforme o tipo. Tá? Aí a gente já falou lá em cima. Tá? Personalidade jurídica, responsabilidade, desconsideração da personalidade jurídica aqui é muito importante, tá, gente? Esse não é muito para a gente, é mais no direito civil, mas já é possibilidade de cair, tá? Isso aqui cai bastante em prova, né? Autonomia patrimonial, quando você constitui uma pessoa jurídica com limitada, por exemplo, ou com uma personalidade jurídica própria, é para realmente ela ter o quê? A responsabilidade própria dela, com os seus bens, ela responde com os seus bens junto aos seus credores, sem atingir aquele que está o quê? Que está vinculado a ela. Então, só que aí a gente tem um instituto, muitas vezes há abuso de direito, abuso, né, alguns atos que configuram abuso da personalidade dentro da atividade empresarial, é considerado o quê? É considerado atos de abuso de personalidade, a partir dali, há a possibilidade direta da desconsideração da personalidade da qual você está abusando para atingir o seu patrimônio, para atingir a sua personalidade, ok? Eu ver se eu, aqui tem uma explicação, tem aqui as explicações, né? Autonomia patrimonial é um instrumento lícito, tá? De alocação e segregação de riscos, para fim de quê? Estimula a geração de emprego, fomenta a atividade econômica, segurança jurídica nas relações negociais, tá? Na aplicação, né, cartorária, você tem escritura lá feita pela pessoa jurídica vendendo, pessoa jurídica comprando, ela tem autonomia própria, né? Própria, administrativa, financeira, tudo, tá? Você vai verificar, claro, sempre a legitimidade da representação da pessoa jurídica para a prática daquele ato. Sempre tem que ter um representante, tá? Inclusive, ele responde por atos maléficos à administração. Os atos da administração é atrelado direto ao administrador. Qualificação de atos, então, todo, SCPJ, RI, notas, tudo você vai qualificar a pessoa jurídica como ela tem que ser qualificada e o seu representante legal, tá bom? Desconsideração da personalidade jurídica acontece quando, então, gente? Quando há abuso da personalidade. O juiz pode desconsiderar a personalidade jurídica, que tem responsabilidade limitada, muitas vezes, né? Para atingir os bens dos sócios ou administradores. Saindo da pessoa jurídica empresarial e indo para a pessoa jurídica, para a pessoa física, né? A personalidade jurídica pessoal do próprio sócio. E em que casos acontece isso? Desvio de finalidade, a utilização da PJ com o propósito de lesar credores ou praticar atos ilícitos. A gente vai verificar isso, confusão patrimonial, você misturar o teu patrimônio com o patrimônio da empresa. Imagina uma conta bancária onde você utiliza o dinheiro da empresa para fazer pagamentos pessoais, contas pessoais, é tudo misturado, você não sabe, né, o que é o dinheiro próprio, o que é dinheiro pessoal teu próprio, o que é o dinheiro da empresa. Ou seja, você não tem esse cuidado, faz uma confusão patrimonial. Isso aí é indícios para o juiz desconsiderar a personalidade jurídica, tá bom? E atingir o patrimônio dos seus membros, ok? Então aqui tem os destaques, tem uns quadrinhos aqui explicando, tá, gente? Destaques até o artigo 50, após a reforma, tá vendo? Desvio de finalidade, conceitua a confusão patrimonial, tá? A inversão da desconsideração. Outra coisa, pode ser tanto indo quanto voltando, tá? Inversão da desconsideração da desconsideração da pessoa jurídica, ou da personalidade jurídica, né? Não é só da pessoa jurídica, da personalidade limitada, né? A responsabilidade limitada da personalidade. PJ pode responder por atos dos sócios, ou seja, é a inversão da desconsideração. Tanto o sócio pode responder por atos da PJ, como a PJ pode responder por atos do sócio. Tá? O sócio pega e joga tudo para dentro da empresa para tentar lesar credores aqui. E a empresa não poderia ser atacada, porque ela tem personalidade própria. Tá? Então, outra coisa tem que olhar, grupo econômico e abuso de personalidade. Muitas vezes tem 1, 2, 3, 4 empresas. Se for constatado grupo econômico, o grupo econômico em si, ele é diferente de abuso. Porque o grupo econômico, você pode ter várias empresas e ter a gestão de cada uma lá de forma controlada, de forma, né, organizada, é diferente de abuso. Então, fatos por si só de haver um grupo econômico não quer dizer que você está fazendo abuso da personalidade. Tá? Agora, uma coisa que você tem que olhar que qualquer membro do grupo pode ser atingido
pela desconsideração da personalidade dentro de um grupo empresarial. Se perceber que o grupo por si só não é igual ao abuso econômico, mas se uma vez detectado um grupo econômico, o juiz pode atacar qualquer uma delas ou desconsiderar a personalidade de qualquer uma delas para atingir o patrimônio, tá bom? Por quê? Porque pertence ao mesmo grupo econômico, tá bom? Legal? Bom, em havendo dúvidas nesse sentido, vocês podem também me mandar, tá, gente? E a gente pode ir tirando e tal, né? Então, ó, fixação, aí aqui eu já boto os quadros de fixação, aqui embaixo eu boto memorização, autonomia patrimonial protege quem age com boa fé. Então, esse é o entendimento jurisprudencial hoje. Autonomia patrimonial protege quem age com boa fé. Você não pode usar a lei para abusar, fazer abuso de direito. O abuso de direito não é permitido. E nem a má utilização, a má fé, escondendo patrimônio dentro de uma outra personalidade, dentro de uma outra pessoa jurídica ou outra personalidade, tá? Quem abusa da forma jurídica perde a blindagem. Então, é uma blindagem para quê? Uma blindagem para você constituir uma atividade econômica eficaz, que tenha função social. Mas você não pode utilizá-la para abusar do direito. Legal? Bom, regime jurídico das associações. Aqui eu já falei lá atrás, né? Já falei sobre isso. A reunião de pessoas, igualdade entre os associados, intransmissibilidade da qualidade associado, ela é pessoal, personalíssima, exclusão de associado, não pode haver exclusão de associado na associação sem justa causa, porque, gente, o direito de associação está previsto no artigo 5º, está previsto no artigo 5º. Então, para você excluir um associado, tem que ter justa causa e tem que ter o devido processo legal, tá? Dá direito de resposta, isso tem que estar previsto estatutariamente. Não pode. Garantia de exercício de direito, competência privativa da Assembleia. Então, a governança interna de uma associação, ela vai estar ligada sempre à Assembleia Geral, que é o que? A reunião dos associados, a força da Assembleia Geral. Tá bom? Direito de convocação, destinação do patrimônio da dissolução. Isso aqui já tem que ter uma cláusula. Todo estatuto tem que ter uma cláusula de previsão de, em caso de extinção da associação, para onde vai o patrimônio, tá? Então tem que ter essa cláusula de destinação. E aí ela tem uma ordem, né? Tem uma ordem. Após a dissolução, o patrimônio será destinado a entidades sem fins lucrativos, se não tiver uma cláusula lá dizendo para onde vai. Se omisso, deliberação na Assembleia ou destino à entidade pública, municipal, estadual, federal, de fins semelhantes. O Estatuto pode prever restituição de contribuições patrimoniais aos associados. Se não houver entidade adequada, o patrimônio será transferido à Fazenda Pública. Essa cláusula é obrigatória no Estatuto sob pena de negativa de registro. Então, se essas cláusulas não estiverem presentes, porque tem que definir para onde vai o patrimônio, qual é a instituição que tem a mesma categoria, né? Categoria de não ser instituição ser uma instituição sem fins lucrativos. Então, eu posso fazer já a previsão. Caso haja a dissolução dessa associação, os bens serão destinados à associação tal, à entidade tal, que é a entidade sem fins lucrativos, tal, mas você destinou, pode? Pode. Agora, não houve previsão, vai se buscar o quê? Uma entidade que seja com atividade semelhante e que também seja sem fins lucrativos. Não havendo mesmo assim, né, pode ir, então, parar lá na Fazenda Pública, tá? Beleza? E aí começa pelo município e vai subindo. Município, estado e depois União. Tá ok? Bom, é isso, gente. Regime jurídico das fundações. Fundação aqui, gente, mesma coisa. Reunião de patrimônio, lembra disso? Reunião de patrimônio é feito por escritura pública ou testamento, com dotação de bens livres, especificação de fim lícito determinado, indicação, se desejar, da forma de administração, como é que vai ser administrado. A Constituição depende de quê? Ato unilateral e solene, por escritura pública ou testamento, encaminhamento do Estatuto, tem um prazo, né, desse encaminhamento do Estatuto, registro no SCPJ após aprovação do Ministério Público. Então, tem um prazo para ser constituído o Estatuto. Caso não seja, aí o Ministério tem umas ações específicas do Ministério Público, então, entende-se até que ele pode apresentar, e aí quem vai fazer a aprovação é o Judiciário, tá?
beleza? Mas vamos pegando isso em questões a gente vai pegando e vai avançando. Mas dê uma lida lá, são artigos pequenos, né, gente? Dá para matar rapidinho. Fundações só podem ter fins de interesse social, entre eles ciência social. Aí tá aqui, gente, ó, todos que podem ter, tá bom? A fundação pode ser até fundação religiosa, direitos humanos, pesquisa científica, meio ambiente, segurança alimentar, e por aí vai indo, saúde, educação, tá? Patrimônio insuficiente. Digamos que foi feita a dotação, mas o patrimônio não é suficiente para aquela tipo de instituição que o instituidor quer, o doador ou lá o testador. Se for insuficiente, devem ser incorporados a uma outra associação, com fim igual ou semelhante, salvo previsão expressa do instituidor. Relevante para testamento ou escrituras com valores simbólicos ou fragmentados, às vezes, né? Transferência de bens. O instituidor deve transferir os bens para a fundação. Seja, por isso que é reunião de patrimônio, reunião de bens. Se não fizer, registro judicial supletivo será possível. Aplica-se o regramento da transmissão da propriedade para efeitos cartorários fiscais e fiscais. Elaboração do estatuto. Aqueles a quem o instituidor atribuir essa função, ele vai dizer, ou ele mesmo vai fazer, ou ele vai atribuir a alguém. Elaborar o estatuto conforme os termos da instituição, submetê-lo à aprovação do MP. Prazo máximo. Aqui, até trouxe aqui, ó, prazo máximo, se não houver prazo, 180 dias. Após o prazo, quem vai dizer qual é o prazo é o instituidor. Mas se não tiver prazo, 180 dias para fazer. Após esse prazo, a incumbência passa para o MP, aquilo que eu falei, passa para o MP, e aí quem é que vai aprovar? Se é o MP que está fazendo o estatuto ou o judiciário, o entendimento é esse. Se não me engano, está disposto também lá na lei. Fiscalização do MP. O MP deve zelar pelas fundações do estado onde estiverem situadas. Então, perceba, gente, a fiscalização do MP é estadual. Caso atue em mais de um estado, haverá MP responsável em cada um, cada estado. Digamos, a associação, gente, isso cai em prova, tá? Olha só, cai em prova. Uma associação que atua em 3 estados diferentes. Só que aí o MP é responsável por fiscalizar essas fundações. Mas como essa fundação ela tem um caráter supraestadual, e o MP que tem que fiscalizar, olha a conclusão que o examinador vai fazer. Então, a fiscalização é feita pelo MPF, o Ministério Público Federal. Por quê? Porque abrange mais de 2 estados, 3 estados, 4 estados. Errado, tá? Cada MP estadual é responsável por verificar a sua abrangência. Então, ele vai fiscalizar dentro do âmbito daquele estado, aquela fundação. No outro estado, o MP daquele outro estado vai fiscalizar no âmbito daquele estado, aquela fundação. E por aí vai indo. Não vai passar para o MP federal, porque ela é supraestadual. Ok? Tranquilo? Beleza. Fiscalização do MP, tá? Constitui... Caso atue mais de um estado, um MP para cada um. O MP pode aprovar o estatuto, fiscalizar alterações, promover extinção em caso de desvio de finalidade. Alteração do estatuto. Para que a alteração seja válida, é necessário o quê? Como é que eu altero o estatuto? Tem que ter voto favorável de 2/3 dos gestores, não pode desvirtuar o fim original e aprovação do MP em 45 dias sob pena de recurso judicial. Tá? Ponto crítico para o RCPJ aqui, né? Registro só pode ser feito com aprovação prévia ou decisão judicial. Aprovação prévia do MP, tá? Então, enquanto o MP não aprovar, não pode registrar. Ou então, uma determinação judicial para isso. Lembra que eu falei? Determinação judicial pode tudo dentro da atividade notarial registral. O juiz mandou, você cumpre, acabou. Não tem o que fazer. Você pode ficar até triste com isso, chorar, espernear, mas não tem o que fazer. É determinação judicial. Quem é que outorga a delegação? Quem fiscaliza? Quem normatiza? Quem regula? Quem sanciona? Tudo judiciário. Então, determinação judicial você cumpre e não questiona. Acabou. O juiz te mandou? Tá bom. Beleza. Por quê, gente? Porque aí, como é ele que te regula, ele que te fiscaliza, ele que te sanciona, ele também, em tese, veja aí que não há na literalidade das normas isso, mas é como se ele estivesse avocando para ele a responsabilidade da prática daquele ato. Quando ele faz isso, ele está avocando, a responsabilidade é dele. Porque ele me normatiza, ele me fiscaliza, ele me sanciona, ele me outorga a delegação. É tudo ele. Então, na hora que ele manda, eu obedeço. E eu estou obedecendo por quê? Como se fosse o quê? Uma avocação, não pela
não pela, ou porque tem a lei dizendo que tem que aguardar a decisão dele, ou então, mesmo contra uma tipificação legal ou uma qualificação registral ou notarial negativa, ele fala assim, não, tudo bem, eu sei dessa qualificação, mas eu estou determinando que você registre. E aí sai da tua esfera de convencimento, porque é isso, gente. Você tem a mesma liberdade de convencimento sobre a prática ou não. Você é um agente público com autonomia para a prática do ato, dentro do princípio da legalidade. É você que tem você tem essa autonomia de analisar juridicamente. Você é um operador do direito, tal como o juiz é. Então você é um operador do direito. E você está ali para fazer a interpretação e a prática do ato conforme a sua interpretação. Você tem autonomia para isso. Agora, quando você diz que não é e o juiz diz que é, você vai seguir o que ele diz, mas a responsabilidade é dele, não mais sua, tá? Porque você se posicionou ao contrário, tá bom? Então, aquela prática ali é como se fosse o quê? Uma avocação da responsabilidade para a prática do ato. Tá? Tal como as corregedorias podem fazer, dependendo das instâncias, né? A gente tem muito isso em esfera administrativa. A gente vai para 1 hora. Eu vou terminar aqui para a gente não. Eu acho que já está terminando. Extinção da fundação, como é que é feita, né? Se a fundação tiver finalidade, ela se tornar, a finalidade dela se tornar ilícita, impossível, inútil, porque também é isso. Muitas vezes a fundação ela é constituída com uma pré-determinada, um objeto pré-determinado, aquele projeto. Por exemplo, na pandemia, de repente, algumas fundações foram criadas na pandemia para fazer um trabalho específico, sei lá, voltado para a pessoa que estivesse afetada lá pelo vírus. E aí acabou a pandemia, acabou o objeto perdeu. Então, se perdeu o objeto, ela se tornou inútil, tá? Ou impossível. Ou ilícita. De repente, aquilo que fazia era autorizado e agora passou a não ser mais autorizado pela lei, então ela passa a ser ilícita. Então, percebam isso. Essas são possibilidades de extinção da fundação. O vencimento do prazo de duração, caso tenha sido determinado, a extinção deve ser promovida também, tá, gente? Pelo MP ou o interessado, mas sempre vai passar por essa fiscalização, tá? Destinação do patrimônio, aí o patrimônio tem que ser destinado a uma outra fundação, tá? Ele não vai voltar ali para quem destinou o bem, aquele bem já era, aquele bem já tem uma função pública para ele, social, público e social. Ele vai passar por uma outra fundação com um fim igual ou semelhante, tá? Beleza? Tranquilo, eu acho que é isso. Aê, agora acabou, efetivamente. Começa aqui o Flash Memo, começa aqui as perguntas e respostas. Aqui embaixo tem questões comentadas, e depois tem os gabaritos comentados. Então, aqui, ó, bastante coisa para você se divertir. Gente, foi 1 hora aqui de aula, mas assim, porque o assunto é um assunto extenso, grande, tá? Obrigado pela paciência de vocês e espero ter tirado bastante dúvida, ter trazido bastante informação para vocês aqui, tá bom? Beijo no coração e até o próximo encontro.